Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Guided Cast, né? O podcast da implantodontia guiada. Meu nome é Max, sou cirurgião dentista e nesse Guided Cast, né, eu ensino colegas, né, ajudo colegas a terem mais cirurgiões dentistas que fazem implantes dentários em consultório, a terem mais segurança para tratar qualquer caso de implante dentário sem erro em apenas um mês. E toda semana a gente está aí, 2 vezes por semana, bem cedinho, para bater um papo sobre dúvidas de colegas, né? E sempre aparece, então a gente está aqui para isso, né? Gostou? Já curte o vídeo, já compartilha com o colega e bora lá, né? Sempre uma pergunta que me fazem, né, de colegas que estão iniciando a cirurgia guiada, ou quem está querendo iniciar na cirurgia guiada, é como eu consigo alterar as medidas do implante na cirurgia guiada? Por quê, Mário? Por que isso? Porque normalmente o pessoal tem a ideia que a cirurgia guiada ela é engessada, né? E na verdade, assim, pode até ter esse conceito no início que é engessado, mas depois que você consegue entender todo o processo, na verdade a gente nunca vai entender todo o processo, mas compreender grande parte do processo, a gente começa a entender que a cirurgia guiada ela não é engessada, ela é muito flexível, tá? Mas para isso você precisa entender. Não adianta chegar assim, eu vou mandar somente um planejamento lá para o centro de planejamento, vou deixar ele planejar o caso e vou operar daquele jeito. E se você quiser mudar a plataforma do implante, achar que aumentar o diâmetro do implante, cirurgia guiada tem um guia cirúrgico, tem uma anilha. Como é que eu faço isso, Max? Já que eu tenho uma anilha ali, eu não consigo aumentar o diâmetro. Então, para você poder fazer isso, cara, tem que entender. Não adianta, tá? Não adianta. Até falei isso num plantão de dúvida outro dia, né? O centro de planejamento ele não é soberano. Ele ouve o que a gente, né, quer fazer. Ele planeja baseado nas informações, só que ele não é totalmente soberano sobre aquilo. A gente tem que passar as informações para ele para que a gente tenha segurança e flexibilidade durante o ato cirúrgico guiado, que com certeza, né, sem sombra de dúvida, é muito melhor do que fazer a mão livre, muito mais previsível, né? E muitas vezes eu consigo alterar isso, tá? Mas vai depender de alguns fatores bastante importantes aí, tá bom? Bebendo uma aguinha aí. Tem dúvida, manda no Instagram, manda no YouTube, que eu respondo aqui, né? A gente tem por conceito que a cirurgia guiada, toda vez que a gente planejar um implante naquela região, independente do que for, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um implante 3,5, só dá para fazer de 3,5, né? Porque aquela região é de 3,5. Né? Mas em algumas situações a gente tem flexibilidade para trabalhar com outras plataformas, mesmo tendo uma anilha ali, tá? Mesmo tendo aquela anilha ali, que teoricamente a anilha ela te limita nos movimentos, né? Assim, claro, essa limitação ela é benéfica porque ela te dá um bom posicionamento do implante, mas assim, eu consigo fazer pequenas alterações até em diâmetro, tá bom? Com isso eu tenho mais segurança para tratar qualquer caso de implante, né? Pode acontecer, você está lá fresando um caso, sentiu que o osso, né, tá muito macio, né? Eu preciso de um implante com um diâmetro maior, de repente para dar uma ancoragem melhor, enfim, ou de um comprimento maior, tá? Mas isso tudo tem que estar no radar de vocês previamente à cirurgia. Isso tudo tem que ser discutido dentro do centro de planejamento, conjunto com o centro de planejamento, por conta das possibilidades, tá? A melhor coisa que a gente fazer isso é analisar um caso, né? Vamos analisar um caso aqui com vocês, tá bom? Eu tenho um caso aqui de um premolar, por exemplo, né? Um premolar aqui, um elemento 44, tá? Que vem de um centro de planejamento, né? Essas informações, vem lá sua tomografia que você enviou, o seu STL que você enviou, e vem do centro de planejamento essa informação, tá? Um relatório do centro de planejamento, deixando claro que esse relatório aí é de um software específico de implantes, tá? Não necessariamente é o que você vai trabalhar aí no seu planejamento de escolha, mas esse é um software específico de implantes que me dá essa informação, tá? E nessa informação, o que eu tenho aí? Eu tenho um implante, já vou falar para vocês, um implante de 3,5 por 13, tá?
na região de premolar inferior. Bom, eu só posso trabalhar com 3,5 por 13, nesse caso aí, né? Será que esse planejamento que vem do centro de planejamento eu vou trabalhar com somente 3,5 por 13? Né? Bom, a cirurgia guiada, eu falei, ela me dá muitas informações e muita precisão. Né? E talvez a medida mais fácil que a gente tenha para alterar durante um procedimento é o comprimento, né? A profundidade de fresagem. Né? Na verdade, o limitante normalmente do nosso implante é a profundidade, né? A altura de osso, tem espessura também, mas a altura de osso. E na cirurgia guiada, assim, a gente sempre tem uma flexibilidade inicialmente de trabalhar comprimento de fresagem, né? O tamanho que vai ficar ali o seu implante, né? do alvéolo cirúrgico, seja ele um alvéolo cicatrizado. Tá? Então, normalmente, eu estou trabalhando com 3,5 por 13. Qual medida que eu posso alterar aí, sendo guiado? Pô, mas é guiado. Será que eu vou precisar realmente usar um 3,5 por 13 vindo do centro de planejamento? Né? Será que realmente isso é necessário? Tá? Porque o centro de planejamento ele não está vendo o paciente. Tá? Ele simplesmente está planejando o caso baseado numa informação prévia, né? De uma informação digital ali. Não está vendo o paciente, não sabe abertura de boca, não sabe nada disso. Por enquanto, tá, gente? Em breve, né? No futuro próximo, a gente consegue avaliar isso dentro de um software. Mas a gente não consegue ver isso. E ele vai lá, planeja um 3,5 por 13. Porque tem espaço para um 3,5 por 13. Legal. Mas se o paciente não tiver abertura de boca, né? Um espaço reduzido, será que eu vou conseguir botar um de 13 ali guiado, sendo que eu tenho uma broca longa para utilizar ali e eu não vou ter abertura de boca? Então isso tem que estar no radar de vocês. Se não, pega isso aqui a 3,5 por 13, eu vou trabalhar com 3,5 por 13. Tem lá um implante de 13 milímetros, eu vou guardar um de 13 milímetros. Só que na hora da cirurgia você não consegue colocar broca. Aí você tem que trabalhar com menor, mas aí você não tem um implante menor. Porque você programou fazer um de 13. Exemplo, tá, gente? Muitas vezes você vai ter os implantes dentro do consultório, mas às vezes você não tem. Né? Você não tem um implante lá. Tá? Aí você vai trabalhar com 3,5 por 13 e não tem abertura de boca para fazer. A fresagem com broca longa. Aí tu fica vendido. Aí tu tem que trabalhar com broca curta. Se eu for trabalhar com broca curta, tem como colocar um de 13? Claro que tem. Só que eu tenho que fresar no guia cirúrgico, depois tirar o guia cirúrgico e continuar a fresagem, para descer os 13 milímetros que eu preciso, porque broca curta a gente só trabalha com implante de até 11,5. Isso se houver offset padrão. Se tiver offset alterado, a gente só trabalha com implante 10. Tá? Então é ficar ligado isso no radar de vocês. Eu vou pegar uma imagem aqui para ficar mais fácil da gente entender. Isso aqui é tudo de um planejamento. Quer ver? Deixa eu pegar a imagem bem aqui no final. Acho que aqui vai ficar mais claro para vocês. Pronto, vou aumentar aqui. Beleza? Estão enxergando aí? Tá? Só para deixar claro assim para o pessoal que está assistindo, talvez tenha aluno meu aí na live, tá? Isso aí foi parte de um plantão de dúvidas, tá? Que a gente fez aí com os alunos do curso. Bom? E eu gosto sempre de colocar isso depois aí pro pessoal, tá? Isso foi parte de um plantão de dúvida. Então tá aqui o planejamento. Um 13,5 por 13. Aí quando vem do centro de planejamento, por que é importante a gente entender isso? Né? Todo o planejamento. Porque quando vem do centro de planejamento, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas medidas que eles me mandam, tá? Eu tenho uma medida aqui de 4,37. Vamos ver que medida é essa? Né? Está infraósseo 4,37 milímetros. Tá? E eu tenho uma distância gengival de 6,48. Essa distância gengival me diz o quê? Essa distância gengival me diz basicamente o tamanho do meu transmucoso. Não é? Gente, se estiver falando besteira, manda aí. Tá bom? E eu tenho 4,37 infraósseo. Na opinião de vocês, cirurgiões dentistas, é necessário estar 4,37 infraósseo? Talvez não seja necessário, mas eu entendo perfeitamente que é feito o planejamento baseado na disponibilidade óssea que tem aqui. Mas não estou falando que ficar 4,37 vai ser errado.
Mas antes de aprovar um planejamento, precisa ser simulado outro posicionamento de plataforma. Porque dependendo do sistema de implante, você não vai ter nem transmucoso para trabalhar com isso. Alguns sistemas só trabalham com transmucoso de 5, né? 6.48, tá, beleza, né? Mas você tem que entender que quando a gente fala de cirurgia guiada, eu já deixei claro, a gente não fala somente de cirurgia guiada, a gente fala de implantodontia guiada. Não é somente colocar o implante ali, tá? É definir todas as etapas pré-operatórias e pós-operatórias, protéticas, né? Digamos assim. Tamanho de transmucoso, entendeu? Você vai precisar fazer retalho ou não. O posicionamento do implante é um mero detalhe, porque você precisa saber todas as informações prévias, tá? Então, nesse caso, a gente sim consegue fazer uma alteração, solicitar ao centro de planejamento uma pequena alteração, uma simulação, digamos assim, né? Uma simulação, digamos assim, tá? Que a gente precisa fazer. O que tem que fazer? Chegar no centro de planejamento e falar o seguinte: olha, tem como subir essa plataforma mais um pouquinho? Mesmo que fique aí, né, mais próximo aqui, né? Ah, vai ficar a nível ósseo na lingual. Tá, a nível ósseo na lingual. Qual o problema de ficar a nível ósseo na lingual? Mesmo que eu suba 2 milímetros aqui, eu não vou ter ainda 2 milímetros de crista para cima? Tem algum problema ficar a nível ósseo na lingual? Não tem, né, gente? Na vestibular, pode até manter infraósseo, mas a lingual não tem problema nenhum ali. Não vai comprometer o seu implante, a estabilidade do seu implante. O que eu estou colocando para vocês é facilitar o processo, a etapa cirúrgica. Tá? Nesse caso, tem que pedir para subir a plataforma e trabalhar com implante de menor comprimento. Porque, como eu falei anteriormente, você não vai ter nem broca para isso. Isso eu estou falando do elemento 44. Tá? 44. Então tem que estar no radar de vocês todo o procedimento. Porque a gente vem de uma metodologia, a gente vem do ensinamento de curso que a gente só olha uma tomografia. E muitas das nossas decisões serão tomadas durante o ato operatório. Você vai lá, abre o retalho e olha uma situação dessa e pensa assim: eu vou fresar aqui e vou colocar o implante ali. Ele me deu uma medida de 13 milímetros, na verdade não tem 13, né? Tem 13 mais 4 aqui, tem 17 milímetros, dá tranquilamente um implante de 13. Né? Só que você vai decidir isso na etapa cirúrgica. Você não vai decidir isso previamente. Você só sabe que é um de 3,5 por 13. Mas a angulação toda durante a etapa cirúrgica, a checagem. Tá? Visualmente, ali falando. Na cirurgia guiada, você não tem... não que você não decida muito visualmente, mas você tem como ter todas essas decisões previamente olhando um software cirúrgico. Tá? E fazendo as possíveis alterações, né, através de um software cirúrgico, através de um centro de planejamento, entendendo de offset, entendendo o offset, qual que é da sua empresa, o offset padrão alterado, para você ter uma boa estratégia na sua cirurgia. Eu falo sempre que a cirurgia guiada você precisa ter uma boa estratégia pré-cirúrgica, olhando todos os detalhes do planejamento. Para chegar na hora da cirurgia, já ter tudo na sua cabeça. Olha, aqui eu vou fresar tanto. Né? Não preciso me preocupar com a inclinação, porque a anilha já vai me dar inclinação. Tá? E com isso você tem mais segurança para tratar qualquer caso de implante. Tá? Implante dentário. Tá? Então isso tem que estar no radar de vocês. Então nesse momento assim, eu consigo alterar posicionamento de plataforma na guiada, tá? E comprimento do implante. Então não é engessado, como muita gente diz aí. É engessado, não consigo alterar. É engessado a fresagem, você não consegue mudar a angulação de implante. A única medida que a gente não consegue, né? Não sei se é medida a palavra certa, né? Mas assim, a única medida que a gente não consegue alterar numa cirurgia guiada de implantes é a angulação de implante. O resto a gente consegue alterar. O planejamento, ele é um norte para você operar. É claro que 99% da sua cirurgia está no planejamento.
mas você consegue fazer pequenas alterações prévias, ou se você já for um Jedi na cirurgia guiada, não precisa nem pedir para o centro de planejamento fazer uma alteração, entendeu? Você já tem um vasto conhecimento de planejamento, software cirúrgico, né? E você consegue fazer essa alteração diretamente na boca sem precisar para um centro de planejamento, tá? Porque você tem essa flexibilidade durante todo o processo, tá? Eu vou mostrar outra região aqui para vocês entenderem. Acho que eu vou até fazer melhor. Deixa eu ver aqui. Opa, é assim mesmo, gente. Ah, legal. Achei. Gente, desculpem. Estão conseguindo enxergar aí? Isso aqui é a região de molar. Tá? Um 46. Veio do centro de planejamento um implante de 13. 13 milímetros, 4,5 por 13. Na opinião de vocês, cirurgiões dentistas, tem necessidade de trabalhar com 4,5 por 13 na região de 46, guiado, sendo que eu tenho limitação de abertura de boca, limitação de espaço reduzido para botar um contra-ângulo? Tem necessidade? Se eu for seguir esse planejamento de um 4,3 por 13, se eu for não prestar muita atenção, tá desavisado, né? Vou fazer minha primeira cirurgia ali guiada, eu tô desavisado, né? Não tenho muito conhecimento. Será que eu vou conseguir fresar com uma broca longa lá no 46, uma broca que tem 42 milímetros de comprimento total? Por isso que existem as brocas curtas nos kits. Só que broca curta, como eu falei no início, ela só serve para implante de até 11 milímetros. 11,5 um sistema. Tá? Eu não consigo de 13. Está errado o planejamento? Não está errado o planejamento. Ele está passível de erro. Né? Ele está passível também de fazer modificações. Por isso que nessas horas você tem que conhecer bastante planejamento. Nessas horas você tem que falar para o centro de planejamento: olha, 13 milímetros aí vai ser complicado. Simula um de 11, um de 10 milímetros para mim, tá? Porque não tem abertura para o de 13. Como eu falei, o centro de planejamento ele não está olhando o paciente está na sua cadeira, tá? Só você sabe a dificuldade que é de fazer um retalho, uma extração. Colocar implante no software é moleza, né? A brincadeira que eu faço, planejar a rota no GPS é moleza, seguir a rota que é mais complicado, porque às vezes tem engarrafamento, né? Tem aqueles problemas durante a rota. Na guiada é a mesma coisa. Planejar ali é tranquilo, né? Sim, dá trabalho, tá? Para o centro de planejamento tem que alinhar modelo, STL, né? Enfim, DICOM, dá trabalho. Só que muitas vezes o cara ali não está operando. Quem vai operar é você que mandou para o centro de planejamento. E se você não se atentar a isso, foi o que eu falei, na hora da cirurgia lá, vai dar BO. Você não vai conseguir fresar os 13 milímetros e você só tem implante de 13. Entendeu? Então tem que ficar isso no radar de vocês. Quem está começando a fazer cirurgia guiada, ou quem pensa em fazer cirurgia guiada. Deixar de achar que cirurgia guiada é só adquirir STL e DICOM, mandar para o centro de planejamento e falar assim, se vira. Que é o que eu ouço pra caramba aí. Entendeu? Volta e meia, falei assim, cara, chega os modelos, eu tenho contato com dezenas de centros de planejamento. Cara, chega modelo aqui, chega STL, chega DICOM. Porra, é complicado de fazer. Achando que assim, o centro de planejamento, a guiada, vai resolver, entendeu? Todos os problemas da vida. Entendeu? E não vai. Se você está querendo fazer guiada para resolver todos os seus problemas, e ia falar assim, agora a guiada é molezinha, não vou precisar mais me preocupar muito com posicionamento, com profundidade. Se você realmente pensa isso, é melhor nem começar. Na boa, eu falo isso mesmo, a pessoa fala assim, mas você tem um curso de cirurgia guiada? Tenho um curso. Né? Tem dezenas de alunos aí no país. Mas eu deixo claro para cada um deles. Você acha que vai ser fácil? Não faz.
ela vai ser mais precisa, mais fácil não é. Eu simplifico muitos casos, você vai simplificar muitos casos complexos, entendeu? Mais fácil não vai ser. Sabe por quê? Você vai ter que pensar mais. E às vezes não, em 90% dos casos, a gente não gosta de pensar. A gente quer entregar e quer pegar o filho pronto, né? A gente não quer o trabalho de fazer o filho, tá bom? Dessa forma. Dá para fazer uma cirurgia guiada técnica A14? A14, A16, qualquer coisa, tá? Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: toda cirurgia à mão livre você faz guiado, mas nem toda cirurgia guiada você faz à mão livre, entendeu? Cirurgia guiada A14 é uma das cirurgias mais precisas que eu conheço, entendeu? Mais precisas em quê? Em posicionamento de implante, em nivelamento ósseo, caso necessário, que a gente consegue fazer nivelamento ósseo guiado, tá? E angulação de implantes, tá? Angulação de implantes é altamente preciso, tá bom? Então assim, a On4 é praxe fazer guiado. É claro que o método, né? o fluxo para se fazer um A14 guiado, ele é bem diferente de um A14 convencional, tá? Muito diferente. Mas os resultados são altamente precisos, tá? Principalmente no quesito angulação de implantes, tá? Nivelamento ósseo, então, nem se fala, tá? Só olhar aí nos meus vídeos, tem vários casos aí casos de aluno, tá, gente? Que faz A14 com redução, enfim, no YouTube tem vários casos de A14 com redução, enfim, então assim, não tem muito problema fazer A14 não, sinceramente. Hoje em dia eu tenho muito aluno que começou a fazer mais protocolo guiado do que fazia antes a mão livre, por conta da precisão, né? Previsibilidade. Saber que vai precisar cortar um osso em determinado nível, saber que vai angular aquele implante e vai usar corretamente um componente angulado, sei lá, de 17, 30 graus, entendeu? Previamente a cirurgia. Saber que ele pode deixar o implante a nível ósseo, por exemplo, mesmo sendo uma plataforma de conexão interna, tipo cone Morse, pode deixar a nível ósseo sem problema nenhum, porque a espessura de mucosa que vai sobrar, ela é boa, que não compromete a estabilidade do implante, entendeu? Tudo isso, você tem todas as informações prévias, tá? A14, A16, enfim, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, é mais fácil para... Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem para o nosso amigo aqui, né? Deixa eu ver se vai entrar essa imagem aqui agora. A On7, né? Né? Com nivelamento ósseo, com carga imediata. Tudo isso feito guiado. Tá? Não foi feito por mim, não. Aluno. Lá de Brejetuba, no Espírito Santo. Dr. Leonardo Braga. Entendeu? Nivelamento ósseo guiado, instalação de 7 implantes guiados, carga imediata. Beleza, carregou 6 dos 7. Beleza, o 7º implante ali, o elemento 16, era em alvéolo pós-extração. Resolveu não carregar imediato, mas carregou os outros 6. Tá na boca. Entendeu? Então sim, é possível trabalhar com qualquer situação clínica, né? Deixa eu ver se eu acho outro aqui para vocês. Só para exemplo, muitos já viram aí, guia de nivelamento ósseo com guia de captura de prótese. Esse caso aí é um A14, que será operado agora para o outro aluno em janeiro. Sacou? Parado? Então assim, é possível, tem muitas situações possíveis de se fazer, tá? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Cara, inferior, mandíbula,
carga imediata, feito por aluno, entendeu? 5 implantes, decidiu fazer 5, conseguiu colocar todos paralelos, seguindo todos os conceitos de protocolo, né? Barra de protocolo, né? Braço de alavanca, polígono de ROI. Não vou entrar em detalhe aqui de protocolo para vocês, né? Então, assim, tem muita coisa, tá? Até quando você instala uma carga imediata, depende do tipo de carga imediata que você vai fazer. Você pode fazer uma carga imediata com uma prótese provisória, depende, tá? Ou você pode fazer uma carga imediata com uma prótese definitiva, tanto faz. A ideia do protocolo guiado é você ter um melhor posicionamento do implante baseado no planejamento protético reverso. A prótese definitiva, aí o carregamento uma coisa é você instalar o implante. Gente, o que eu estou falando aqui não é nada diferente do que vocês aprenderam na especialização de vocês, tá? Na atualização e especialização. Em nenhum momento eu vou interferir nisso. O que eu mostro para vocês é uma técnica mais segura, mais precisa, tá? Assim, quais são os fundamentos que a gente precisa para fazer uma carga, independente se ela é imediata ali na hora de fazer uma carga com uma prótese provisória ou se ela é, digamos assim, precoce, né? Vamos dividir imediata, precoce e tardia, né? Tardia depois de osso integrado, precoce depois de 72 horas, enfim, né? E imediata ali no que você faz. O que são os pré-requisitos básicos que você precisa para fazer uma carga? Torque, né? Correto, né? Estabilidade primária, aquelas coisas todas. Se você tem, instalei os implantes guiados aí, igual por exemplo esse caso que vocês estão vendo aí, instalou os implantes guiados. Né? Nesse caso, a gente capturou a própria prótese da paciente, uma prótese que ele já usava. Né? Eu não, tá? O aluno, tá bom? Já foi capturado. Algum problema nisso? Não, é uma carga imediata. Né? Eu não quero fazer, eu já quero moldar o paciente. Beleza, você vai fazer todos os protocolos de moldagem, de transferência para fazer sua carga imediata, digamos assim, depois de 2, 3 dias, tá? Depois de uma semana, tanto faz. Tá? Então, assim, a questão carga depende de outros fatores, tá? Diferentes da questão de instalação dos implantes. Tá bom? Mas a gente consegue hoje, em 100% dos casos, quando a gente planeja a carga, assim, não vou falar, 99% dos casos, assim, 100% é muito, né? Digamos assim, mas 99% dos casos, quando a gente planeja já a prótese, a gente faz o carregamento da prótese. Tá? Totalmente. Tá? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui para te mostrar. Né? E tudo começa com planejamento. Outro. Tá? Aluno. Tá? Instalou os 4 implantes. Nesse caso, resolveu não fazer carga. Tá? É uma decisão. O paciente já usa prótese. É uma decisão. Tá bom? Nesse caso, não fazer, mas é tudo guiado, não tem diferença. Tá? Tudo instalado corretamente. Você acha que ele vai ter trabalho de escolher os componentes angulados? Não vai ter. Né? Por quê? Porque já está definido previamente. Quando ele fizer a reabertura desse caso, ele vai simplesmente colocar o componente dele lá de 17, por exemplo. Tá? Eu não sei qual componente que é, mas ele já sabe previamente. Tá? Então, assim, você consegue fazer tranquilamente esse tipo de carga com protocolo. Tá? Sem problema nenhum. Ficou claro aí, Gustavo? Beleza? Show de bola. Tem dúvida, manda aí. Tá? Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui pra mostrar. Tem muita coisa, cara. Carga imediata, hoje a gente consegue fazer até mais. Aqui, pronto. Mais um, inferior. Carga com nivelamento ósseo. Carga com a própria prótese do paciente. Com nivelamento. Tá? Algum problema nisso? Não. Não é problema. Tá? Onde componentes intermediários já estavam definidos previamente. E observa que está tudo a nível ósseo. Algum problema? Não. Tem tamanho de transmucoso suficiente para isso. Para trabalhar. Né? Trabalha a nível ósseo. Nivelamento, nível ósseo, acabou. Tá? E foi feito carga. Tá? Sem problema nenhum. Uma captura imediata do caso. Tá? Sem problema nenhum. Tá bom? A questão carga é diferente da questão instalação. Tá bom? Muito diferente. A questão carga depende de outros fatores diferentes do que a instalação. Mas esses fatores você aprendeu na sua pós-graduação. Tá? Que não é diferente do que eu aprendi. Que não é diferente do que um colega seu aprendeu, de outra cidade, de outro estado aprendeu.
São conceitos básicos de implantodontia. Para a gente ter carga, a gente precisa de duas coisas principais: torque e estabilidade. Uma coisa é diferente da outra. A gente precisa de torque e estabilidade. Mais nada. Tá? E um bom planejamento reverso. É mais fácil dar carga num caso desse, que já está nivelado, já tem os componentes escolhidos previamente? Muito mais rápido. Ainda te digo mais, cilindros provisórios, né? Cilindros provisórios escolhidos previamente e já cortados previamente. Não tem que ficar cortando o cilindro na hora da cirurgia. Todas as medidas de cilindro que precisa, a gente escolhe previamente. Tá? Já deixa tudo prontinho, já lá cortado, para a gente poder fazer todo o procedimento mais tranquilo, para ganhar tempo. Tá? Nada de ficar fazendo nenhum corte na boca. Beleza? Tranquilo? Boa pergunta, sempre é bom, né? Esse tipo de pergunta aí. Tá? Eu tirei minha cara aqui que eu estava mostrando um caso, aí o colega perguntou sobre uma coisa de relação de protocolo. Tá? Deixando claro, eu sei que muita gente quer fazer cirurgia guiada, não sei se é o seu caso, assim, eu sei que muita gente quer fazer cirurgia guiada. Só vou fazer cirurgia guiada por conta de para fazer protocolo. Então, deixar uma coisa clara para vocês aí. Cirurgia guiada não foi inventada só para protocolo. Ela pode ter começado lá atrás, em 2001, anos 2000, para protocolo, casos totais, porque a gente tinha limitação de exames. Mas uma coisa você precisa avaliar dentro da sua clínica diária, né? Qual que é o seu carro-chefe? Qual o volume de implantes que você faz? Protocolo ou unitários? Isso é a primeira coisa que você vai avaliar. Eu, por exemplo, faço muito casos mais simples, né? Não vou falar mais simples, menores, do que casos de protocolo, casos maiores. Se eu fizer uma proporção, é 1 para 100, um protocolo para 100 implantes instalados. 100 casos unitários, né? Um paciente de protocolo para 100 pacientes de implantes. Tá? Então, assim, você tem que avaliar. Tá? E vou ser bem sincero para você, é uma opinião muito pessoal. Uma opinião muito pessoal sobre isso. Na minha opinião, a cirurgia guiada, a maior indicação dela é para dentes unitários. Tá? Com certeza. Se você pega um protocolo como esse, vamos imaginar, deixa eu só falar assim, o corte assusta o paciente? Com certeza, ninguém quer ter o osso cortado, mas é uma necessidade, dependendo do que você vai fazer, não tem jeito. Tá? Uma coisa não vou cortar, mas eu comprometer futuramente a sua prótese. Né? Outra coisa é você nivelar, baseado no planejamento reverso, e ter uma longevidade da sua prótese. Tá bom? Voltando ao assunto aqui, mas assim, hoje cirurgia guiada, na minha opinião, a maior indicação dela é para dentes unitários, e de preferência unitários em desse aí. Você acha que um implante desse não ficou bem posicionado? Não ficou legal, né? Como é que você corrige, num caso múltiplo, mau posicionamento de implantes? Em casos múltiplos, a mão livre, você corrige mau posicionamento do implante simplesmente com componentes angulados. Não é? Se o implante não for bem, eu queria um implante com um componente de 17, mas eu inclinei demais, virou um de 30. Você corrigiu uma angulação. Tá? Concorda comigo? Tô dando uma viajada aqui, como diz um amigo meu, Hellmann's Airlines, né? Viajando na maionese. Não tô, né? Qualquer erro de angulação você corrige com componente angulado em casos múltiplos, né? Muitas vezes você planeja um componente ali, a mão livre, e vira outro. Cara, extremamente normal. Isso acontece. Né? Em caso unitário, como é que você corrige erro de angulação? Um incisivo central. Não vai resolver. Por isso que a cirurgia guiada ela é mais... Como a cirurgia guiada... Casos onde eu tenho entre dentes, eu preciso de máxima precisão, porque qualquer erro de fresagem, né, de angulação, eu comprometo proteticamente.
Casos múltiplos, eu preciso sim de muita precisão, mas qualquer erro que eu cometa, eu consigo corrigir com componente angulado. Então, assim, deixar bem claro isso na cabeça de vocês. Quem quer fazer, não fica só, eu quero fazer só protocolo. Eu sei que é bonito fazer protocolo, todo mundo quer fazer protocolo. Eu também. Entendeu? Mas é muito mais interessante resolver o caso ali vapt-vupt. Entendeu? Que você resolve em menos tempo. Tá? Com muito mais previsibilidade. Tá bom? Cadinho aqui, cadinho. Não tem como fazer sem aplanar, caso não tenha espaço protético. Exatamente. Não tem como. Tá? Se não tem espaço protético, espaço básico de protocolo, né, gente? Né? Lá, aquelas medidas lá, 13, 15 milímetros, né, de distância da plataforma do implante até a incisal, não sei, nem lembro mais disso. Tá? Mas era alguma coisa assim. Se não tem espaço protético, tem que aplanar. O paciente não quer aplanar. Não pega para fazer. Entendeu? Porque lá na frente, o culpado é você, o errado é você. Tá? Então, assim, tem que deixar muito claro isso para o paciente. E hoje, com guias de nivelamento ósseo, o aplainamento, você leva 1/3 do tempo que você levaria a mão livre. Já tem um guia ali. Para que eu vou perder, né? Muito mais fácil do que ficar fazendo a mão livre, né? Ali. Não que a mão livre seja errado, tá, gente? Deixar claro. Fazer cirurgia à mão livre não é errado. Fazer aplainamento à mão livre não é errado. Fazer sua implantodontia à mão livre não é errada. Tá? Só que ela vai ficar obsoleta. Uma coisa obsoleta não é errada. Tá? Porque a tecnologia está aí. Sacou da parada? Ficou claro aí? Deixa eu dar a cena pra galera aqui. Opa. O corte com certeza assusta. Mas tem que ser colocado, não tem jeito. Se não for corte, se não tiver corte, não tem como. Beleza? Pessoal, estamos terminando. Tá? Quem tiver mais dúvida, pergunta aí. Tá? Toda semana a gente está aqui bem cedinho no nosso Guided Cash, um podcast onde a gente ensina o dentista a ter mais segurança para tratar qualquer caso de implante sem erro. Tranquilo? Fora isso, bom dia de trabalho, boa quarta-feira, boa semana e a gente se vê em breve. Fui!